Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é produtividade. Não simplesmente fechar esse assunto, mas trazer aqui uma conversa para vocês refletirem mais criticamente sobre o que isso significa. Esse assunto é muito importante porque nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão da produtividade, seja na vida pessoal das pessoas, seja nas empresas, né? E em especial nesse momento em que nós estamos passando por uma quarentena, em que a maior parte das pessoas estão em casa, algumas delas sem ter qualquer atividade como estudo e trabalho para fazer, a gente tem visto ainda mais um apelo para que as pessoas sejam produtivas. E aí a gente vê dois extremos dessa questão da produtividade. Por um lado, nós temos pessoas que falam: não, eu estou em casa, eu tenho tempo, então eu tenho que fazer o máximo de coisas que eu tiver para fazer. Então a pessoa ocupa 24 horas por dia, 7 dias por semana da vida dela para tentar ser mais produtiva. Por outro lado, no outro extremo, nós temos as pessoas que falam: não, eu estou ansiosa, eu estou triste, eu estou cansada, eu vou fazer nada, absolutamente nada. Esse não é o momento para pensar em produtividade. E aí, sem querer dizer qual dessas duas pessoas está certa ou errada, eu gostaria de, na verdade, propor uma reflexão. Você acha mesmo que você tem que ser produtiva? Isso faz sentido para você? Então, antes de você responder isso, vamos pensar: qual a diferença entre ser produtivo e produzir? Porque existe essa diferença. Bom, na produção, a gente foca mais na quantidade de coisas que a gente faz do que na qualidade. Então não importa se você vai ficar com dor nas costas, com enxaqueca, se você não vai conseguir aproveitar o resto do seu dia para fazer coisas que você gosta. O importante não é a qualidade, é a quantidade de coisas que você faz. Então, se você conseguir ficar 12 horas por dia estudando, 12 horas por dia lendo, ótimo, faça mais no outro dia. E não importa como você vai ficar, sabe? Não importa se sua mente não vai ficar bem, se seu corpo não vai ficar bem, o que importa é que você produziu. Por outro lado, a produtividade, ela se refere a fazer as coisas com mais qualidade e não necessariamente na quantidade. Então, tecnicamente, se você conseguir fazer 30, 20 minutos de coisas no seu dia que ajudem você a melhorar sua produtividade, não importa se você fez muitas horas, muitos dias, poucos dias, o que interessa é que você vai estar fazendo suas atividades de uma maneira mais qualitativa, né? E aí a gente cai aqui em dois problemas. Bom, o primeiro problema é que a maioria das pessoas confunde produção com produtividade. E muitas vezes, seja lá qualquer posição que a pessoa toma, seja a posição de ocupar 100% do tempo, seja a posição de fazer nada, essas duas posições, elas consideram que quando uma pessoa diz seja produtiva, ela está dizendo produza. Então, as pessoas que escutam seja produtiva, elas interpretam: nossa, tenho que usar 24 horas do meu dia para trabalhar, 24 horas do meu dia para estudar. Não é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar na nossa mente é que quando falamos sobre ser produtivo, não falamos sobre gastar a maior parte do seu tempo fazendo alguma coisa que a sociedade coloca como produtiva. Quando nós dizemos seja produtiva, nós estamos querendo dizer: faça coisas no seu dia a dia que, mesmo que durem um pouquinho de tempo, elas sejam suficientes para você levar todas as outras tarefas com maior qualidade. A segunda coisa que é um problema que a gente tem que desmistificar é que, seja a noção de produção, seja a noção de produtividade, são coisas que foram criadas para empresas, não para pessoas individuais que estão tentando otimizar suas tarefas do dia a dia. Então, não tem como você querer pegar as noções de produção e produtividade para trazer para sua vida literalmente. É impossível. É impossível porque não foi criado para isso. Então, quando a gente fala de você tentar ser uma pessoa mais produtiva, a gente está falando de trazer para o seu dia a dia pequenas ações que vão melhorar a sua forma de fazer as coisas, como, por exemplo, praticar uma atividade física. Eu, por exemplo, quando eu pratico atividade física, eu sinto o meu corpo e a minha mente muito mais aptas para poder
fazer as atividades que são chatas e que são obrigatórias de uma maneira mais animada, mais humorada. E quando eu faço isso, eu consigo terminar mais rápido essas atividades obrigatórias e consigo aproveitar melhor o meu dia para fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? Então, quando a gente pensa em produtividade, a gente tem que pensar o que é o melhor resultado que a gente pode obter fazendo determinadas coisas. Ou seja, o que é o melhor resultado para você. Para mim, o melhor resultado é conseguir fazer as minhas tarefas obrigatórias, todas que eu preciso fazer, sem chegar no final do dia cansada, com dor de cabeça, dor nas costas e me sentindo mal e não podendo fazer as coisas que eu gosto de fazer. Isso é o melhor resultado para mim. Então, quando você pensar em produtividade, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que buscar o melhor resultado para você. E que você não precisa fazer um monte de coisas para ficar postando foto no Instagram falando, ai, fiz um monte de coisas hoje. Não é sobre isso. Produtividade não é sobre isso. E, por fim, eu gostaria de dizer que esgotamento é algo que faz mal. Você se sente muito mal quando você leva o seu corpo a ultrapassar seus limites. É péssimo, em todos os sentidos, seja física, seja psicologicamente. Só que a inércia faz tão mal quanto. Por quê? Porque quando você fica inerte, você entra num ciclo vicioso. Primeiro, você decide que você vai fazer nada. E aí, quando você decide que você vai fazer nada, você não necessariamente vai fazer nada. Você vai comer um monte de comida gordurosa, porque, não vou ser produtivo, não vou fazer atividade física. Você vai ficar nas redes sociais o tempo todo, vai ficar assistindo vídeo no YouTube. Ou seja, você vai fazer várias atividades que não necessariamente fazem bem pra você, né? E aí vai chegar um momento que você vai ficar incomodado. Você começa a ficar incomodado com o seu corpo, você começa a ficar incomodado com os seus sentimentos, você começa a ficar incomodado com o fato de que pequenas atividades obrigatórias, como limpar seu quarto, você não consegue fazer. E aí, isso vai causar um sentimento de tristeza. Você vai ficar muito triste. E a pior coisa é quando você fica triste, porque você fica mais inerte ainda. E aí, essa inércia vai levar você a um incômodo que vai levar a tristeza, e a gente vai ficar nesse ciclo vicioso muito e muito tempo. Então, a reflexão que eu quero trazer por fim é: não se esgote. Não ache que produtividade e produção são a mesma coisa. Não leve isso para o máximo grau que faz com que você seja uma máquina de fazer coisas. Você não é uma máquina. Isso vai fazer mal. Só que ao mesmo tempo, não leve isso para o outro extremo, porque fazer nada também faz mal física e psicologicamente. Eu gostaria de terminar por aqui e deixar vocês ligados que vai ter um outro vídeo de eu falando sobre um método para você conseguir fazer mais coisas de uma maneira melhor e aproveitar melhor o seu dia. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que você acha que ainda estão confundindo um pouco produção com produtividade e seguir a gente nas redes sociais, no nosso Medium, no nosso Twitter e no nosso Instagram. Muito obrigada e até a próxima!